Reconstruir a mama é reconstruir mais do que forma. Quando falamos em reconstrução mamária, nós não estamos falando apenas de devolver um volume ao tórax. Estamos falando de restaurar contorno, identidade corporal, feminilidade para muitas mulheres e, em muitos casos, uma parte importante da autoestima depois do tratamento de um câncer de mama. E eu faço questão de começar por esse ponto, porque reconstrução mamária não é vaidade. Reconstrução mamária é reparação, é medicina, é um cuidado integral. Existem diferentes técnicas de reconstrução mamária e a escolha depende de vários fatores: tipo de cirurgia oncológica realizada, quantidade de tecido remanescente, necessidade de radioterapia, características do corpo da paciente, comorbidades, hábitos de vida, expectativa estética e segurança do caso. Não existe uma única forma correta para todas as mulheres. Existe uma forma mais adequada para cada situação. De maneira didática, podemos dividir as reconstruções em dois grandes grupos: as que utilizam implantes mamários e as que utilizam tecidos da própria paciente, chamadas reconstruções autólogas. Em alguns casos, inclusive, podemos combinar estratégias. Nas reconstruções com implantes, quando a condição local permite, pode ser realizada a colocação de um implante definitivo ou, em determinadas situações, um processo em etapas com expansor tecidual. O expansor funciona como uma espécie de dispositivo temporário que vai preparando a pele e os tecidos para receber posteriormente um implante. Essa estratégia pode ser útil quando precisamos ganhar espaço ou adaptar melhor a cobertura local. As reconstruções com implantes têm vantagem em casos selecionados. Costumam evitar áreas doadoras maiores, podem representar uma cirurgia menos extensa e, em determinados pacientes, oferece uma solução eficiente. Mas elas dependem muito da qualidade da pele, da espessura dos tecidos e do contexto oncológico. Em pacientes que fizeram radioterapia, por exemplo, precisamos redobrar a análise, porque a radioterapia altera a qualidade dos tecidos e pode impactar no resultado e complicações. Já nas reconstruções autólogas, utilizamos tecido da própria paciente para reconstruir a mama. Esse tecido pode vir de regiões como o abdômen, dorso ou outras áreas, dependendo da técnica utilizada. Um dos exemplos conhecidos é a reconstrução com retalho do músculo grande dorsal. Ele pode ou não ser associado a implantes, dependendo do volume necessário, da quantidade de tecido disponível. Há também técnicas com tecido abdominal, que em alguns casos permitem reconstruir a mama sem a necessidade de implante. Essas reconstruções podem oferecer um resultado muito natural em textura e em comportamento, mas envolvem cirurgias mais complexas, de maior planejamento. Então, a grande pergunta é: reconstrução mamária sempre precisa de prótese? E a resposta é não. Existem reconstruções que utilizam implante e existem reconstruções que não utilizam. E existem reconstruções mistas. Tudo depende do caso. Uma paciente magra, com pouca gordura abdominal e determinada condição local pode ter um tipo de indicação. Outra paciente com bom tecido abdominal, sem certas limitações, pode ter outra. Uma paciente que vai fazer radioterapia pode precisar de estratégia diferente daquela que não fará. Também é importante falar que a reconstrução pode ser imediata ou tardia. A reconstrução imediata é feita no mesmo tempo da cirurgia oncológica, quando isso é possível e seguro. Já a tardia é realizada posteriormente. Ambas têm excelentes resultados quando bem indicadas. A decisão depende da doença, do tratamento complementar e do planejamento multidisciplinar. Ou seja, a reconstrução mamária não é necessariamente um ato único. Em muitos casos, é um processo em etapas. E eu acredito que esse é um tema em que sensibilidade importa tanto quanto técnica, porque a paciente que passou por um câncer de mama não precisa apenas de uma solução cirúrgica. Ela precisa de acolhimento, clareza, honestidade e respeito ao momento emocional que está vivendo. Nem toda mulher quer a mesma reconstrução e nem toda mulher quer o mesmo timing. Nem toda mulher tem a mesma relação com a própria imagem naquele momento. E tudo isso precisa ser escutado. O cirurgião que participa da reconstrução mamária precisa entender não só de forma, mas também de contexto. Precisa conversar com o mastologista, oncologista, radioterapia, patologia e, acima de tudo, com a paciente. A melhor reconstrução não é a mais bonita na fotografia, é a que faz mais sentido dentro da jornada daquela mulher. Se você gostaria que eu gravasse um vídeo específico explicando as diferenças entre reconstruções com prótese e reconstrução com tecido do próprio corpo, deixe aqui nos comentários. Esse é um tema muito importante e quanto mais informação de qualidade circular, melhor para as pacientes.